para que o nome de Jesus Cristo, este nome que está acima de todo nome, continue sendo exaltado e glorificado nas maiores alturas. Estamos de volta com muito prazer e alegria para levarmos a todos vocês a mensagem genuína, a mensagem verdadeira do Evangelho de Cristo Jesus. Onde quer que você esteja, meu prezado amigo, neste momento, que a paz do Senhor Jesus continue bem presente na sua vida e no seu coração. Se você, meu prezado amigo, já se inscreveu em nosso canal, muito obrigado de todo o coração. No entanto, se você ainda não se inscreveu, aproveite este momento, inscreva-se. É necessário a sua inscrição. Aproveite também e deixe o seu like, que também vai contribuir para o sucesso do nosso canal. Deixe o seu comentário e dê aquela apertadinha no sininho. Glória a Deus por isso. Agora prepare-se, porque o Espírito Santo vai falar conosco através desta palavra. O texto de hoje está no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu São Lucas. São Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Muito bem. Este texto, meu prezado irmão, meu amigo, é bastante conhecido. Já até preguei sobre ele em alguns vídeos anteriores. Mas hoje o Espírito Santo me deu um tema interessante para ser discorrido com base no texto. Qual é o tema mesmo da mensagem, pastora? Não é hora de parar. Não é hora de parar. Então preste atenção agora para os versículos 1 e 2, que você vai ficar entendendo por que não é hora de parar. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. O que eles estavam fazendo mesmo, pastora? Lavando as redes. Prossiga. É 1 e o 2. Ah, então tudo bem. Então, Jesus, à margem do mar da Galileia, que é o mesmo lago de Genezaré, estava acompanhado por uma grande multidão. Ele precisava de improvisar ali um palanque para ele poder falar à multidão. E ele deu uma olhadinha assim para um lado, olhou para o outro e viu um pessoal que estava lavando as redes. Eles tinham feito a sua pescaria durante a noite, evidentemente, era manhã. Estavam lavando as redes, certamente muito cansados, trabalharam a noite toda. E Jesus foi lá e pediu o barquinho deles emprestado. O que é que Deus quer falar conosco através desse texto? Preste atenção. Eles estavam
lavando as redes. Trabalharam a noite toda, a noite inteira. Não conseguiram pescar nenhum peixinho. Eu posso imaginar a tristeza deles, o cansaço, a decepção. E olha que aqueles homens conheciam o mar da Galileia, o lago que é o mesmo lago de Genezaré. Um detalhe muito importante: o pescador, ele conhece o mar por fora. Mas Jesus conhece o mar por fora e por dentro. O pescador, ele vê as ondas. Ele conhece as ondas. Mas ele não conhece as profundezas do mar. Jesus conhece tudo. Porque foi ele quem criou o mar. Todos os mares, todos os rios, todos os igarapés foram criados por ele. Foi ele quem criou tudo que existe. Ele então pediu. Ele nos ensina. Está falando comigo, com você, você que tem lutado, trabalhado honestamente para a sua sobrevivência, para a sua subsistência. Deus fala com você hoje, meu amigo, meu irmãozinho, não é hora de parar. Não. O mesmo Jesus que pediu emprestado aqueles barquinhos, no caso ali o barquinho de Pedro e André, porque havia outro barquinho, um era de Pedro, outro de André e outro de Tiago e João. Dizem os estudiosos que eles tinham uma pequena empresa de pesca. Então, Jesus pediu o barquinho lá de Pedro. E Pedro não negou. É importante esse detalhe. Pedro não negou. Quer dizer para você neste instante, meu irmãozinho, meu amigo, Deus não quer o teu dinheiro, não quer a tua casa, Ele quer você. Ele pediu emprestado o barquinho de Pedro. Pedro entregou na mão dele. Está aqui, mestre. Faça do meu barquinho o que você quiser. E através do barquinho de Pedro, ele alimentou a multidão. Deus manda eu te dizer agora que através de você, através da sua vida, Ele também quer alimentar o mundo. Faça alguma coisa. O que é que você tem feito para Deus? Se você não tem feito nada, então hoje aproveite a sua oportunidade. Entregue não apenas o seu barquinho, mas a sua vida. Deus não quer o teu barquinho, não quer o teu carro. Não quer nada material teu. Ele não precisa do ser humano para nada. Mas quando Deus criou o ser humano, Ele o criou com um propósito. Você não é fruto do acaso. Você não está aqui nesta terra por acaso. Quando a gente lê a primeira epístola, o capítulo 1 da epístola de Paulo aos Efésios, lá está escrito que ele nos elegeu para nós sermos santos e irrepreensíveis segundo a sua vontade. Ele colocou você, amigo, aqui neste mundo com um propósito, aqui neste planeta Terra. Pedro não negou o que ele possuía naquele momento, um barquinho. Você vai negar a Jesus, a sua vida? É por isso que sempre no final de cada vídeo, a gente ora por aqueles que querem entregar a sua vida, o seu barquinho para Jesus. Aguarde um pouquinho que vai chegar essa hora. Amém? Versículos 3 e 4 agora, pastora Sara. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Pois é, amigos. Vejam como é que Deus trabalha. Estava na mente de Pedro
Estava no plano de Pedro que Jesus ia fazer por eles o que eles não conseguiram fazer a noite inteira? Pois é, amigo, nós também não temos ideia o que é que Deus vai fazer através de nós. Esse é o detalhe. Deus quer fazer milagre na terra através de nós, através de mim e de você também, meu amigo. Pedro emprestou o barquinho, aí veio o milagre. Jesus alimentou a multidão. Agora disse: Pedro, pega o barquinho e vai lá para o meio. Mar alto, essa expressão mar alto, significa lá no meio, levar mesmo lá para o canal grande. Porque às vezes a pessoa quer pregar o evangelhozinho light, aquele evangelhozinho com açúcar, aí não vai pegar nada. Vai enganar as pessoas. Olha, aceita Jesus, que nunca mais tu vais ter problema. Esse evangelho não é o evangelho que Jesus mandou pregar. Pedro, vai lá para o fundão, lá para o mar alto, lá para o meio da maresia. E Pedro: Pai, o Senhor está mandando, como o Senhor está mandando, eu vou. Meu amigo, quando Jesus manda, ele se responsabiliza. Pedro foi. Chegou lá, no meião, maresia, eu posso entender o tamanho do mar. Eu sou da região de muito mar, estado do Maranhão, muito mar. Andei à vela por muitos anos, sei o que é perigo do mar. Pedro, então: Senhor, o Senhor está mandando, eu vou lançar a rede. Lançaram a rede. Foi tanto peixe que tiveram que chamar agora o barquinho que estava lá, Tiago e João. Os 2 barquinhos foram cheios, e diz o texto aqui, quase iam a pique. Quer dizer, essa palavra pique aí, quase os barquinhos se afundaram. Trabalharam a noite inteira, não pegaram nada. E agora, porque eles entregaram o barquinho para Jesus, aconteceu um grande milagre. Volto a dizer, amigo, entregue a sua vida para Jesus e grandes milagres vão acontecer na terra através de cada um de vocês. E para fechar agora, pastora Sara, os 3 últimos versículos. E respondendo Simão, disse-lhes: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Pois é, meus irmãos, está aqui a conclusão aqui desse texto. Mas o que é interessante é que este assunto ele prossegue e lá no final, quando eles chegaram à beira da praia, Jesus disse para eles agora, primeiro disse para Pedro e André, você vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Depois disse para Tiago e João. O texto diz que eles pegaram os barquinhos, arrastaram lá para cima, longe do mar, deixaram tudo e seguiram a Jesus. E a história daqueles homens está registrada nas páginas do Novo Testamento. Que Deus nos abençoe e que todos nós façamos o que fizeram aqueles homens. Ao ouvirem o convite de Jesus, deixaram tudo e seguiram as pegadas de Jesus aqui nesta terra. Meu irmão, meu amigo, não é hora de parar. Aqueles homens pensavam que já tinha terminado tudo, acabou tudo. Já estavam lavando as redes. Já estavam lavando as redes.
Digo para vocês, antes de orar, que eu já passei também por muitas vezes, pensei isso, querendo parar, querendo desistir. Mas, ao mesmo tempo, vinha aquela mensagem no meu coração, na minha mente. Não, eu te chamei. Eu te chamei. E por isso estou aqui, levando para você, mesmo não tendo a visão física. Mas Deus me deu uma outra visão, a visão que o mundo precisa ter, a visão espiritual. E para ter visão espiritual, tem que aceitar aquele que nos dá esta visão. Quem é, pastor, que nos dá esta visão? É Jesus, porque Ele é Deus. E Ele quer mudar a sua vida hoje. Ele quer que você mude de pensamento, de ideia hoje. Deixe de ser religioso. Pedro era religioso. Pedro era judeu. Judeu era religioso. Deixe a religião de lado e siga Jesus. Atenda ao convite de Jesus. Faça o que Ele manda. Ele disse, vinde após mim. Após. E eu vos farei pescadores de homens. Então, se você quiser ser usado nas mãos de Deus, então siga Jesus. É esse o convite para você nesta hora. Eu vou orar por você, que quer seguir Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento todas as pessoas que estão decidindo seguir Jesus. Pai, para seguir Jesus tem que se arrepender dos seus pecados. Para seguir Jesus, tem que se arrepender e tem que confessá-lo como seu Senhor e seu Salvador. Pai, eu te apresento todas estas pessoas, perdoa-lhes. Registra os seus nomes no livro da vida, que todas permaneçam firmes até o dia da tua vinda, assim seja. Amém e amém. E agora vamos orar por estes pedidos de oração que estão aqui. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento todos estes pedidos de oração. O Senhor conhece os seus respectivos conteúdos. Pai, por aqueles que estão pedindo saúde, libera a bênção da saúde. Por aqueles que querem ser libertos, libera a bênção da libertação. Pelas famílias que estão orando, pedindo vitória, libera a bênção da vitória. Faz isto, meu Paizinho, para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor, assim seja. Amém. Amigos, pela grande misericórdia de Deus, estamos chegando ao final de mais um vídeo. Obrigado pela audiência de todos. Estejam conosco em nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Ao Rei eterno, imortal e invisível, a Ele, somente a Ele, que tem todo o poder nos céus e na terra, seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, amém, amém. Glória a Deus!